E aí, galera? Bem-vindos de volta ao meu canal, onde a jornada pelo desconhecido nunca para. No vídeo de hoje, preparem-se para serem levados a uma viagem alucinante pelo tempo, enquanto exploramos alguns dos fatos históricos mais incríveis que eu nunca soube que existiam. Sério, vocês não vão acreditar no que estão prestes a descobrir junto comigo. Número 10. Henry Ford não inventou o primeiro carro. Há inovações que atribuímos à América, provavelmente porque é conhecida como a terra das oportunidades. Alguns de nós realmente acreditávamos que o primeiro carro foi inventado nos Estados Unidos, mas isso não é verdade. Os primeiros automóveis são de origem alemã. O primeiro veículo foi construído no século XIX pelos engenheiros europeus, Carl Benz e Émile Lavassier, que estavam ambos trabalhando em ideias de automóveis. Em 1886, Benz, da Mercedes-Benz, patenteou o primeiro veículo, um vagão a motor movido a gasolina. O vagão a motor de Benz foi o primeiro verdadeiro automóvel moderno. Além disso, se considerarmos os carros como veículos automotores, também podemos creditar Leonardo da Vinci e Nicolas Joseph Cugnot, que inventaram anteriormente um veículo mecanizado sem cavalos e um veículo autopropelido com motor a vapor, respectivamente. Número 9. George Washington nunca teve dentes de madeira. Havia uma crença equivocada de que George Washington usava dentes de madeira. Na verdade, esse mito dominou o século XIX e historiadores até o incluíram em livros didáticos e ensinaram nas escolas. Não foi até o século XX que aprendeu a verdade sobre os dentes de George Washington. Sem dúvida, Washington tinha problemas seguidos e teve que usar várias dentaduras feitas de uma variedade de materiais, incluindo ouro, marfim e até dentes humanos. No entanto, a madeira nunca foi usada em suas dentaduras, e também não era comum na época empregada por seus dentistas. Embora a origem do mito seja desconhecida, os cientistas e historiadores odontológicos sentiram uma possível explicação. A explicação era que o marfim usado nas dentaduras fabricadas para Washington pelo dentista John Greenwood Wood manchava facilmente, e eles usavam uma aparência granulada de madeira. Observadores foram enganados pela aparência e concluíram erroneamente que Washington usava dentaduras de madeira. Na verdade, as dentaduras de Washington lhe causaram algum desconforto, e o mito de que ele usava dentes feitos de madeira realmente mudou a percepção da população de que Washington também era uma pessoa comum. Número 8. Mortes de presidentes dos Estados Unidos John Adams e Thomas Jefferson. Em 4 de julho de 1826, os ex-presidentes dos Estados Unidos John Adams e Thomas Jefferson, que foram companheiros patriotas e defensores posteriores, morreram no mesmo dia, com apenas 5 horas de diferença. Adams serviu como presidente entre 1797 e 1800, sendo um firme defensor de uma forte centralização do governo. Jefferson, por outro lado, serviu a 2 mandatos presidenciais de 1801 a 1809 e acreditava na descentralização para proteger os direitos dos estados. Embora pensassem diferentes, ambos compartilhavam a crença na democracia, liberdade e busca da felicidade. Ambos estiveram envolvidos em uma campanha amarga durante a eleição presidencial de 1800. Foi 14 anos depois que eles renovaram sua amizade. Na época, Jefferson admitiu que ele e Adams eram companheiros de trabalho pela mesma causa. Em 4 de julho de 1826, Adams morreu aos 90 anos de idade. Suas últimas palavras foram sobre Thomas Jefferson, que ainda estava vivo. Infelizmente, ele não sabia que Jefferson havia falecido 5 horas antes, aos 83 anos. Número 7. Colombo não descobriu a América. Ao contrário do que fomos levados a acreditar, Cristóvão Colombo não descobriu a América. Foi por essa razão que a maioria dos livros didáticos americanos começaram a contar a história da nação em 1776, quando Colombo nunca realmente descobriu a América. De fato, seres humanos viveram no continente por pelo menos 15.000 anos antes da chegada de Colombo. Ele chegou muito depois de as Américas já estarem povoadas por várias nações e impérios, incluindo os Incas no Peru e os Astecas no México.
O primeiro europeu a estabelecer um assentamento nas Américas foi o explorador viking Erik, o Vermelho, que fundou uma colônia na Groenlândia por volta de 982. Seu filho, Leif Erikson, estabeleceu um assentamento em Terra Nova por volta do ano 1000. O assentamento da Groenlândia durou 300 anos, enquanto o de Terra Nova falhou logo após uma década. O que Colombo realmente fez foi estabelecer uma rota comercial para o transporte de bens e escravos. Cristóvão Colombo não descobriu a América, mas aproveitou comercialmente essa descoberta. Número 6. Elefantes usados para execuções. Elefantes são animais inteligentes e poderosos. Sem dúvida, eles foram usados para realizar execuções brutais por mais de 2000 anos. A execução por elefantes prevaleceu na Índia e em algumas partes do sul e sudeste asiático. O ato conhecido como Gunga Hal envolve o esmagamento de um acusado de morte com força bruta. Os elefantes estavam sob o controle de um Maud, conhecido como treinador de elefantes. Ele forçava o animal com o uso de um gancho de metal acústico, de tal forma que o elefante seguia seus comandos. Isso envolvia infligir uma morte lenta e torturante, esmagando os membros de uma pessoa condenada um por um, jogando-os ao redor, arrastando-os ou apunhalando-os com as presas do elefante, antes de finalmente esmagar seu crânio. Uma maneira horrível de morrer. Essa forma de execução por elefante também foi praticada no vizinho Sri Lanka e no antigo Reino do Sião, continuando até o século XIX. Foi a presença cada vez maior dos britânicos na Índia que acabou levando ao declínio dessa prática. Número 5. Perus já foram adorados como deuses pelos maias. No passado, 5 perus já foram adorados como deuses pelos maias. Se há algo que você sabe sobre perus, é que eles são boas fontes de carne. Bem, os maias pensavam diferente. Em 300 AC, os perus eram considerados pelos maias como vasos dos deuses. Eles os domesticavam para cumprir um papel nos rituais religiosos. Isso porque essas aves eram percebidas como símbolos de poder e prestígio naquela época. Os perus eram propriedade quase exclusivamente dos ricos e poderosos. O poder dos perus era expresso em rituais religiosos, nos quais os maias sacrificavam os animais cortando suas gargantas. Isso preparou o palco para um novo ano fértil, baseado na crença de que essas belas aves serviam como mensagens dos deuses. Embora fosse quase impossível para os maias domesticar os perus selvagens locais, eles usavam perus do norte e de locais variados. Número 4. Yoga emocionado por mais de 5.000 anos. Yoga tem sido praticado por mais de 5.000 anos. Se você pensa que o yoga é uma prática recente devido à sua adaptação à era moderna, está enganado. Vai te surpreender saber que essa prática existe há mais de 5.000 anos. Na verdade, alguns investigadores afirmam que o yoga pode ter existido por até 10.000 anos. De qualquer forma, a Índia abraçou a yoga como uma parte integrante de seu modo de vida desde tempos antigos. Também fazia parte dos rituais diários em agradar a diferentes deuses entre muitas comunidades. No entanto, na era atual, as pessoas veem o yoga como uma nova forma de atividade física que mantém o corpo e a mente saudável. Os principais componentes do yoga incluem a física e as posturas, que englobam uma série de movimentos que visam aumentar a força e a flexibilidade. Número 3. Egípcios usavam lajes de pedra como travesseiros. Quando você vai para a cama, é provável que use um travesseiro macio para evitar dores no pescoço. Mas você sabia que os antigos egípcios dormiam em travesseiros feitos de pedra? Incrível, não é? Isso é verdade. O antigo travesseiro de pedra era comumente chamado de encosto de cabeça e era projetado para manter a cabeça elevada enquanto se dormia. Eles eram feitos de materiais como mármore, marfim, madeira, cerâmica e até mesmo vidro. Esses travesseiros de pedra foram encontrados em túmulos egípcios que datam de 3000 AC até 30 AC, indicando que era uma prática de longa data. A ideia por trás do uso de pedra nesses encostos de cabeça, que consistiam em uma base plana e uma seção côncava em cima, era permitir que o ar fluísse e resfriasse o dorminhoco em climas quentes.
Número 2. O parlamento mais antigo do mundo foi construído em 930. O Parlamento Nacional da Islândia é considerado o mais antigo do mundo. Foi construído em 930 e marcou o campeonato da Islândia como uma nação independente. A Alþingi, Assembleia Geral, começou como uma reunião dos líderes mais poderosos do país. O objetivo da reunião era criar leis e regras em questões de justiça para todos os homens livres. Embora as escravas e mulheres não pudessem participar das assembleias, essas reuniões eram o principal evento social do ano. Isso implicava em uma falta de igualdade, já que o orador da assembleia se sentava em uma pedra no centro conhecida como Lögberg ou Pedra da Lei. O grupo mais importante dentro da assembleia era o Logreta, composto por 36 líderes distritais da nação, além de outros 9 membros e o orador do dia. A República da Islândia foi decidida na sessão do Alþingi realizada em Þingvellir em 17 de junho de 1944. Além de ter o parlamento mais antigo do mundo, a Islândia também foi a primeira nação a eleger uma mulher como chefe de Estado. Seu nome era Vigdís Finnbogadóttir e ela foi eleita presidente em 1980. Número 1. A guerra mais curta entre Grã-Bretanha e Zanzibar. A Guerra Anglo-Zanzibar de 1896 é geralmente considerada a guerra mais curta da história, com uma duração total de apenas 38 minutos. Após a assinatura do Tratado de Heligoland-Zanzibar entre Grã-Bretanha e Alemanha em 1890, Zanzibar passou a estar sob a influência britânica, enquanto a Alemanha tinha controle total sobre o continente da Tanzânia. A Grã-Bretanha então declarou Zanzibar um protegido do Império Britânico e tentou instalar seu próprio sultão fantoche como líder da região. Ahmad bin Tuwaini, que havia sido um defensor dos britânicos, foi selecionado em 1893. No entanto, 3 anos depois, Ahmad morreu em circunstâncias misteriosas. Imediatamente, seu primo Khalid assumiu o palácio com seus homens armados, ignorando o apelo de Basil Cave, o chefe diplomata na área. Às 9 horas, os navios britânicos receberam ordens para bombardear o palácio e, 2 minutos depois, a maior parte da artilharia de Khalid e seus homens foram destruídos. Khalid conseguiu escapar e organizou seus servos e lutadores para se defenderem o palácio. Às 9h40. A guerra havia terminado e a bandeira do sultão foi baixada. Essencialmente a guerra praticamente durou apenas 38 minutos. E isso é tudo por hoje, pessoal. O que você acha sobre esses fatos históricos? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Muito obrigado por assistirem e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço!